Norminha, Não entendi. a banca tá toda? Tá, então temos, só falta talvez a co-orientadora, a doutora Luísa, né, que Isso. queria assistir. Mas, Joelma, posso começar? Pode, doutora Norma. Obrigada. Então, é, bom dia, nós vamos dar início à dissertação, à apresentação da dissertação para a obtenção do título de mestre em oftalmologia e ciências visuais, da aluna Amanda Frota Lacerda Moraes. Temos professores convidados na banca, como banca examinadora, a professora doutora Andréa Araújo Zin, a professora Natasha Ferreira Santos da Cruz e a professora Nilva Cimerem Bueno de Moraes. Como suplente, tivemos o professor Alexandre Grandinetti. E a co-orientadora dessa tese é a doutora Luísa Hopker. O aluno tem de 30 a 50 minutos para apresentar a dissertação e nós, da banca, temos 30 minutos cada um, a doutora Andréia, a doutora Nilva, a doutora Natasha, para fazer a discussão e a escolha é de cada professor se quer fazer na forma de diálogo ou se apresenta todas as questões e depois o aluno responde. Então, bom dia, Amanda. Boa Bom sorte. dia. Pode começar a sua apresentação quando estiver pronta. Tá bem, então vamos lá. Bom dia a todos, já agradeço antecipadamente a disponibilidade da banca. É uma honra estar apresentando aqui para vocês. Então, meu nome é Amanda Frota Lacerda Moraes, estarei apresentando a dissertação para obtenção do título de mestre em oftalmologia e ciências visuais pelo programa de pós-graduação em oftalmologia e ciências visuais da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Minha orientadora, professora doutora Norma Aleman, e minha co-orientadora, professora doutora Luísa Moreira Hopke. A dissertação é sobre a avaliação do HOP-Score e do WIN-HOP na predição da retinopatia da prematuridade em um hospital terciário de referência em Curitiba. A retinopatia da prematuridade, ou ROP, como irei me referir a ela a partir de agora, é a retinopatia vasoproliferativa secundária à vascularização inadequada da retina imatura de recém-nascidos prematuros e ou de baixo peso. Sabe-se que a vascularização da retina termina por volta de 40 semanas de idade gestacional. Portanto, recém-nascidos prematuros nascem com áreas de retina vascular. Essa hipóxia associada leva à síntese de VEGF, que determina dilatação e tortuosidade vascular, e o desenvolvimento de ROP. A atual classificação internacional da ROP é datada de 2021, a ICROP 3. O objetivo dessa classificação é determinar a localização da doença e de estabelecer seus estágios evolutivos. Em uma região da retina foram esquematizadas 3 zonas concêntricas centradas no disco e que se estendem até a hora serrata. Já quanto ao tratamento, ele é indicado quando a ROP pode levar a alterações anatômicas e funcionais desfavoráveis, a chamada ROP grave. De acordo com o Early Treatment for Retinopathy of Prematurity, o ET-ROP, a ROP grave é definida como a ROP pré-limiar do tipo 1, ou seja, ROP em zona 1, qualquer estágio com plus, ROP zona 1, estágio 3 sem plus, ou ROP zona 2, estágio 2 ou 3 com plus. Cada país determina, de acordo com a sua realidade, as suas diretrizes para rastreio de ROP. As diretrizes brasileiras determinam que todos os recém-nascidos prematuros com peso ao nascimento menor ou igual a 1,5 kg e ou idade gestacional menor ou igual a 32 semanas devem ser triados para ROP. Devem ser considerados também fatores de risco adicionais como sepse, por exemplo. Os exames eles devem ser realizados entre a quarta e a sexta semana de vida do recém-nascido.
A importância de se estudar HOP, então, reside no fato de que a evolução do seu quadro pode gerar um elevado custo financeiro e social para toda a comunidade, pois além do potencial de causar prejuízo irreversível à visão, pode levar a danos cognitivos e psicomotores à criança afetada. Essa triagem para HOP envolve o consumo de recursos humanos e exames que podem ser fator de estresse para os prematuros. A triagem, inclusive, pode levar a alterações no recém-nascido, como diminuição da saturação de oxigênio e hipertensão. Esses recém-nascidos são repetidamente, então, submetidos a exames oftalmológicos iniciados por volta da 32ª semana de vida, até a completa vascularização da retina, a fim de identificar quais necessitarão de tratamento. Além disso, existe uma escassez de oftalmologistas experientes para a realização dessa triagem para HOP em todo o mundo. Assim, é necessário avaliar os algoritmos de triagem que já existem para facilitar a detecção de recém-nascidos prematuros com risco de desenvolver HOP grave, de forma a reduzir o número de exames desnecessários em crianças de baixo risco. Ainda, estabelece-se como essencial a produção de pesquisa que reflita a realidade brasileira, de forma a embasar condutas que visem melhorar a morbidade associada à HOP em todas as regiões. Quanto aos objetivos do estudo, foram avaliar a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos do HOP score e do WIN-HOP para predizer o risco de desenvolver HOP ou HOP grave, a HOP preliminar do tipo 1. Na amostra de prematuros com idade gestacional entre 23 e 32 semanas e ou peso a nascimento menor ou igual a 1,5 kg, do Hospital do Trabalhador em Curitiba, Paraná, no período de maio de 2013 a dezembro de 2020. Outro objetivo foi avaliar a acurácia desses algoritmos na predição de HOP nessa população. Quanto aos objetivos específicos, a avaliação de dados demográficos dos recém-nascidos que desenvolveram HOP e ou HOP grave nessa mesma amostra de pacientes do Hospital do Trabalhador em Curitiba e a comparação do HOP score com o WIN-HOP na predição de HOP nessa amostra. O WIN-HOP, Weight Insulin-like Growth Factor 1 Neonatal Retinopathy of Prematurity, ou peso, fator de crescimento semelhante à insulina 1 neonatal, retinopatia da prematuridade, foi um algoritmo criado na Suécia. Os autores estudaram a associação da redução do fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-1, após o nascimento, com o desenvolvimento de HOP. Os estudos também mostraram que o peso semanal refletiria uma medida indireta dos níveis de IGF-1, ou seja, um baixo ganho de peso após o nascimento estaria associado à redução do IGF-1, que estaria associado ao desenvolvimento de HOP. Nesse algoritmo, então, semanalmente, o peso do recém-nascido é comparado com uma curva de crescimento normalizada para recém-nascidos que não desenvolveram HOP, e as diferenças entre o peso esperado e o peso real são acumuladas até um valor limite. Quando excedem esse valor limite, um sinal de alarme vermelho é disparado para sinalizar que o recém-nascido está em risco de desenvolver HOP grave. A aplicação do algoritmo WIN-HOP é feita através do website www.winhop.com. Na página inicial do site, são acrescentados a data de nascimento do prematuro, sua idade gestacional em semanas e dias, o seu peso ao nascimento em gramas e a data provável do parto, considerando-se 40 semanas de idade gestacional. Importante salientar que a aplicação online do algoritmo determina que os recém-nascidos devem ter entre 23 e 32 semanas de idade gestacional. Após isso, o algoritmo identifica o recém-nascido com um número de prontuário e são acrescentados os pesos semanais do recém-nascido, como podemos ver na foto inferior à direita. Esses pesos são acrescentados até a alta do recém-nascido ou até o disparo do sinal de alarme vermelho, o que quer que ocorra primeiro. Então, aqui temos um exemplo de sinal verde no WIN-HOP de um recém-nascido de 31 semanas de idade gestacional com peso ao nascimento de 1.350 gramas. Esse paciente do exemplo foi considerado de baixo risco para o desenvolvimento de HOP grave. O cálculo foi válido na 37ª semana de idade pós-menstrual. Já aqui temos um exemplo de sinal vermelho no WIN-HOP de um recém-nascido com idade gestacional de 25 semanas e peso ao nascimento de 690 gramas, em que o paciente foi considerado de alto risco para o desenvolvimento de HOP grave.
O cálculo foi válido na 26ª semana de idade pós-menstrual. Já o HOP Score, The Retinopathy of Prematurity Score, ou score da retinopatia da prematuridade, foi criado no Brasil. Ele usa o peso-nascimento em gramas, a idade gestacional em semanas, o ganho de peso proporcional ao peso corporal medido com 2 semanas de vida, a necessidade de transfusão sanguínea e o uso de oxigênio e ventilação mecânica como variáveis preditivas. A aplicação do HopScore é feita através do aplicativo de smartphone HopScore 3. Na página do aplicativo, devemos acrescentar o peso ao nascimento do recém-nascido em gramas, no exemplo de 800 gramas, a idade gestacional em semanas, no exemplo de 26 semanas, o peso do bebê ao completar a 2ª semana de vida, como no exemplo de 958 gramas. Devemos sinalizar se o recém-nascido recebeu transfusão sanguínea e se utilizou oxigênio e ventilação mecânica. O algoritmo, então, calcula esse score que, no caso, alcançou um HOP score de 10,94 pontos. O algoritmo determina um ponto de corte de 11 para o desenvolvimento de HOP em qualquer estágio e um ponto de corte de 14,5 para o desenvolvimento de HOP grave. Podemos observar, então, que nesse exemplo, o recém-nascido com 10,94 pontos no HOP score não estaria em risco de desenvolvimento de HOP em qualquer estágio, muito menos de HOP grave. O estudo foi um estudo transversal, observacional e retrospectivo, realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital do Trabalhador em Curitiba, com a duração de 92 meses, ou seja, maio de 2013 a dezembro de 2020. Os critérios de inclusão foram peso ao nascimento menor ou igual a 1,5 kg e ou idade gestacional entre 23 e 32 semanas, e os recém-nascidos que tinham dados em prontuários necessários da aplicação do HOP Score e do WINHOP. Critérios de exclusão foram, portanto, peso ao nascimento maior do que 1,5 kg, idade gestacional superior a 32 semanas e idade gestacional inferior a 23 semanas. E os recém-nascidos que não apresentavam em prontuários os dados necessários para a aplicação dos dois scores. Os exames oftalmológicos desses recém-nascidos foram realizados pelo mesmo oftalmologista entre a 4ª e a 6ª semana de vida. Foram realizados de acordo com as diretrizes brasileiras até a 45ª semana de idade gestacional corrigida, até completar toda a vascularização retiniana ou até a completa regressão da ROP. O exame foi realizado com oftalmoscópio binocular indireto e lente de 28 dioptrias. A midríase medicamentosa foi realizada com 3 instilações, com intervalo de 5 minutos entre elas, com uma gota de tropicamida a 0,5% e uma gota de cloridrato de fenilefrina a 2,5%, aproximadamente 40 minutos antes da realização do exame. A frequência dos exames foi semanal ou mais espaçadamente, de acordo com os achados encontrados naquele exame oftalmológico. A análise estatística foi realizada através do Programa Computacional SPSS versão 28.0. Para a descrição de variáveis quantitativas, foram descritas média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. A comparação de grupos definidas pela presença de HOP ou não, em relação à idade gestacional e ao peso a nascimento, foi avaliada pelo teste T-de-Student para amostras independentes. A condição de normalidade das variáveis quantitativas foi avaliada pelo teste de Kolmogorov e Smirnov. Valores de P menor do que 0,05 tiveram significância estatística. Na descrição de variáveis qualitativas, foram utilizadas frequência e percentual. Para a determinação dos melhores pontos de corte de curva ROC, considerando-se HOP confirmada como no exame oftalmológico como padrão ouro, foram ajustadas curvas ROC. A qualidade de pontos dessas curvas ROC foram estimadas por valores de sensibilidade, especificidade e acurácia. Só um minuto.
Da amostra total, então, de 321 prematuros, 6 foram excluídos por registros incompletos e 27 excluídos por idade gestacional superior a 32 semanas. A análise estatística, então, considerou 288 prematuros na amostra. Quanto à descrição de variáveis categóricas da amostra, podemos observar uma maior frequência de bebês do sexo masculino, de 52,8%. 60,4% dos prematuros receberam transfusão de hemoderivados, 21,5% receberam drogas vasoativas, 10,1% receberam massagem cardíaca, 97,9% receberam oxigênio inalatório e 75,3% foram entubados. A idade gestacional da amostra variou entre 24 e 32 semanas, com média de 28,9 semanas. O peso ao nascimento variou entre 500 e 2.125 gramas, com média de 1.199 quilogramas. A média do tempo de intubação orotraqueal foi de 14,8 dias, associado a todos os recém-nascidos, e de 19,7 dias restrito àqueles casos que foram intubados. O tempo médio de uso de oxigênio por qualquer outra via foi de 30,1 dias e de 36,3 dias restrito àqueles casos que utilizaram oxigênio por qualquer via. A média da idade gestacional corrigida no estágio máximo dos prematuros que apresentaram a doença foi de 37,4 semanas. A média da idade gestacional dos prematuros que tiveram HOP em qualquer estágio foi de 27,9 semanas. Já a média dos pacientes que tiveram HOP grave foi de 26,4 semanas de idade gestacional. O peso ao nascimento médio dos prematuros que tiveram HOP em qualquer estágio foi de 1.044,4 gramas. Já a média de peso dos prematuros que tiveram HOP grave, como esperado, foi menor, de 865,5 gramas. 58,3% dos prematuros da amostra tiveram HOP score para HOP grave, ou seja, superior ou igual a 14,5 pontos. 50,7% dos prematuros tiveram um sinal de alarme vermelho positivo no INHOP para HOP grave. No entanto, apenas 6,6% dos pacientes tiveram HOP grave confirmada pelo exame oftalmológico. Dos 38,2% de pacientes que tiveram HOP confirmada em qualquer estágio, 14,2% tiveram HOP em estágio 1, 14,6% HOP estágio 2, 8,3% HOP estágio 3, 0,7% HOP estágio 4 e 0,3% HOP estágio 5. 4,5% dos pacientes tiveram doença POS. Aqui podemos observar um gráfico ilustrando, então, que 38,2% dos pacientes tiveram HOP em qualquer estágio confirmada na amostra e 6,6% dos pacientes tiveram HOP grave confirmada na amostra. Quanto ao tratamento, desses 6,6% dos pacientes que tiveram HOP grave confirmada, ou seja, 19 pacientes, 9 foram submetidos à anticoagulação a laser de iodo, 6 receberam o anti-VEGF intravítrio bevacizumab na dose de 0,625 miligramas e 4 receberam tanto laser quanto bevacizumab. A média de pontos do HOP score da amostra foi de 15,1 pontos. Já a média em semanas de quando o WinHOP foi disparado foi de 30 semanas. Quanto à avaliação do HOP score na predição de HOP em qualquer estágio confirmada, a sensibilidade e o valor preditivo negativo foram máximos de 100%. Quanto à especificidade, foi de 9,6%. O valor preditivo positivo foi de 40,6%. Já na avaliação de HOP score na predição de HOP grave confirmada, a sensibilidade do algoritmo e o valor preditivo negativo também foram de 100%. A especificidade foi de 44,6% e o valor preditivo positivo de 11,3%. Foram feitas avaliação de curva ROC
para a determinação do melhor ponto de corte para hop score, considerando-se hop confirmada em qualquer estágio. Nesse exemplo, a área abaixo da curva seria de 0,73, ou seja, 73% de acurácia, com ponto de corte sugerido de 15,5 pontos, ou seja, valores igual ou superiores a 15,5 pontos indicariam hop grave. A avaliação de hop score com essa pontuação de 15,5 pontos demonstrou uma sensibilidade de 71,8 e uma especificidade de 64% na predição de hop em qualquer estágio. Foi feita também a avaliação de curva ROC para a determinação do melhor ponto de corte para hop score, considerando-se hop grave confirmada. A área abaixo da curva, nesse exemplo, seria de 0,85 e o ponto de corte sugerido pelo ajuste da curva ROC foi de 16,2 pontos, ou seja, valores acima de 16,2 ou igual a 16,2 pontos corresponderiam a hop grave confirmada. A sensibilidade associada a esse ponto de corte 16,2 na predição de hop grave seria de 89,5% e especificidade 63,9%. Ao serem feitas as curvas ROC, foram estabelecidos, né, a hipótese de que os valores de hop score são iguais para hop confirmada e hop não confirmada, versus a hipótese alternativa de que os valores são diferentes. Já quanto ao INHOP, na predição de hop grave, a sua sensibilidade foi de 78,9%, especificidade de 51,3%, valor preditivo positivo de 10,3% e valor preditivo negativo de 97,2%. Podemos, então, observar uma comparação do INHOP e do hop score na predição de hop grave na amostra. Como podemos verificar, a sensibilidade do hop score foi máxima de 100%, o INHOP demonstrou uma sensibilidade menor de 78,9%, já a especificidade do INHOP foi um pouco maior em relação ao hop score, com uma especificidade do INHOP de 51,3% e do hop score na predição de hop grave de 44,6%. As diretrizes brasileiras para a triagem de hop, então, são baseadas apenas na idade gestacional e no peso ao nascimento. Com isso, muitos prematuros são incluídos na triagem. O INHOP e o hop score, ao direcionarem a triagem para recém-nascidos com maior risco de desenvolver hop grave, podem trazer benefícios. O INHOP tem como vantagem depender unicamente das pesagens semanais, e o hop score tem como vantagem que o ganho de peso é registrado transversalmente uma única vez. Quanto ao algoritmo INHOP, em muitos estudos, ele demonstrou ter uma boa eficácia. No entanto, a sua sensibilidade pode variar muito quando se analisa diferentes países. Em países de alta renda, como na Suécia, onde o algoritmo foi criado, e nos Estados Unidos da América, essa sensibilidade chega a 100%, com todos os prematuros com hop grave disparando um alarme de risco. No entanto, em países de média renda, como o México ou baixa renda, a sensibilidade geralmente é menor, de 84% nesse país, por exemplo. Isso acontece porque em países de baixa e média renda, normalmente os recém-nascidos eles podem desenvolver HOP com a maior idade gestacional. E esse algoritmo determina que os recém-nascidos tenham que ter entre 23 e 32 semanas de idade gestacional para a sua inclusão. E no estudo da Suécia, por exemplo, onde o algoritmo foi criado, nenhum prematuro desenvolveu HOP estágio 3 que precisasse de tratamento com uma idade gestacional acima de 28 semanas, por exemplo. A sensibilidade apresentada pelo INHOP no presente estudo foi de 78,9%, sendo, portanto, similar a essas taxas encontradas em outros países de média renda. Na revisão bibliográfica, foi possível encontrar um único outro estudo realizado previamente no Brasil, em que foi aplicado o algoritmo INHOP, demonstrando uma taxa de sensibilidade de 90,5%. Portanto, nesse estudo também foram perdidos casos de HOP grave. Quanto à especificidade do INHOP, no estudo da Suécia em que o algoritmo foi criado, ela foi de 84,5%. Na revisão de literatura, o estudo já realizado que possui a maior taxa de especificidade encontrada do INHOP foi o da China, com 89%.
A especificidade do INHOP nesse estudo, portanto, foi baixa, às custas de uma alta taxa de falsos positivos. Assim, seria necessário manter normalmente a triagem para HOP em bebês mesmo com sinal de alarme positivo no INHOP. Aqui temos uma tabela mostrando diferentes estudos em diferentes anos e países associados ao INHOP, mostrando as suas taxas de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos. Podemos destacar o estudo de Hellström et al., que foi o estudo que criou o algoritmo realizado na Suécia com sensibilidade máxima, e podemos destacar um outro único estudo realizado previamente no Brasil, de Hard et al., realizado em 2010, que alcançou uma sensibilidade de 90,5% com especificidade de 55%. Já quanto ao HOP Score, o estudo original que o criou obteve uma sensibilidade de 94% e especificidade de 26% para prever HOP em qualquer estágio, e na predição de HOP grave, a sensibilidade obtida foi de 96% com especificidade de 56%. Outro estudo já havia aplicado o HOP Score na população brasileira. Para HOP em qualquer estágio, a sensibilidade e especificidade foram de 98,6% e 35,3%, respectivamente. Já na predição de HOP grave, a sensibilidade obtida nesse estudo prévio no Brasil foi de 100%, com especificidade de 57,3%. Portanto, o atual estudo obteve sensibilidade e valor preditivo negativo máximos na predição de HOP utilizando o HOP Score, tanto para HOP em qualquer estágio quanto para HOP grave. Já na China e na Índia, por exemplo, a sensibilidade obtida pelo HOP Score foi um pouco menor, de 91,3% e 72,9%, respectivamente. Porém, a especificidade para HOP grave obtida pelo HOP Score nesses estudos foi maior do que no estudo original, de 62,4% e 67,3%, respectivamente. Quanto ao nosso estudo, na predição de HOP grave, a especificidade foi de 44,6%. Podemos, então, observar essa tabela comparando a aplicação do HOP Score em diferentes países. Destacamos a sensibilidade alcançada no presente estudo, que foi de 100%. Outro estudo prévio realizado no Brasil em 2019, de Cagliari e Erol, também havia demonstrado uma sensibilidade máxima na predição de HOP grave no Brasil. Quanto, então, aos objetivos do estudo, de avaliar a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos do HOP Score e do INHOP na predição de HOP ou HOP grave, podemos observar que o HOP Score apresentou alta sensibilidade e valor preditivo negativo, sendo eficiente para excluir risco de HOP grave, enquanto o INHOP, com sensibilidade 78,9, mostrou limitações na população brasileira. Ambos os algoritmos tiveram baixa especificidade e baixos valores preditivos positivos, gerando falsos positivos, indicando necessidade de ajustes para melhorar a eficiência das triagens. Quanto ao objetivo de comparar os dois algoritmos na predição de HOP nessa amostra, podemos observar que o HOP Score é mais sensível e seguro para prever HOP grave. Sua inclusão nas diretrizes de triagem brasileiras poderia reduzir a necessidade de exames oftalmológicos. Por outro lado, o INHOP não apresentou sensibilidade suficiente nessa população, sugerindo a necessidade de estudos prospectivos multicêntricos para avaliar sua aplicação ou adequação dos seus critérios na realidade brasileira. Quanto ao objetivo de avaliar os dados demográficos dos prematuros com risco de HOP, esses dados reforçam principalmente prematuros com menores idade gestacional e peso ao nascimento apresentam maior risco de desenvolver HOP grave, corroborando a relevância de triagens específicas nessa população. Quanto ao objetivo de contribuir para a adaptação e validação de métodos para a realidade brasileira, o estudo aponta a necessidade de adaptações nos critérios, especialmente do INHOP, para adequá-lo ao contexto brasileiro. Além disso, recomendamos a realização de estudos prospectivos multicêntricos para a validação dos mesmos. Possíveis limitações apresentadas no estudo correspondem ao fato de ter sido centralizado em um único hospital e ter sido realizado de maneira retrospectiva. Outra possível limitação seria a exclusão do rastreio e análise de dados de prematuros com idade gestacional superior a 32 semanas, sendo que em países em desenvolvimento,
a incidência de HOP em idades gestacionais mais elevadas é maior. No entanto, é necessária uma padronização, motivo pelo qual seguimos as orientações das diretrizes brasileiras. Aqui é para ilustrar que, felizmente, o artigo original do estudo foi aprovado. Ele já tem data prevista de publicação na próxima edição dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, é, no mês de maio desse ano. Quero agradecer principalmente a minha orientadora, a minha co-orientadora, sem elas não seria possível esse estudo. Obrigada por toda a disponibilidade de tempo, paciência e colaboração. E agradeço a esse pessoal aqui da foto, que são minha família. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Posso começar, Amanda, a pedir para a banca fazer o exame? Então, Pode vou sim. convidar a professora Andréa Zin para fazer a primeira arguição. Bem, bom dia a todos. Muito obrigada, né, por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, Amanda. Obrigada pelo trabalho. Realmente um trabalho que contribui bastante. Eu acho que a gente não esgotou esse assunto, né, de alternativas para triagem, identificação de pacientes que têm HOP grave. Não descompartilha, não. Eu ia te pedir justamente para manter, tá? Eu ia te Tá pedir bem. porque aí conforme eu for fazendo porque assim, eu percebi na tua apresentação que você já fez algumas modificações em relação ao manuscrito que nós recebemos, o que foi ótimo, porque já são sugestões que eu ia fazer. Então, se você puder colocar no primeiro slide, eu vou seguindo aqui, eu fiz Claro. alguns apontamentos. E parabéns pelo artigo, né? Muito Aceito. obrigada. É muito bom, porque assim, é claro que a gente está aqui numa formalidade, né? Você com a tua defesa, é, e que o artigo ele é o que vai perpetuar, na verdade, né? Os achados do seu estudo. O título eu acho que está ótimo. A gente comparando, a gente começa do começo mesmo, né? O título a gente tem uma dificuldade no início de definir, mas eu achei que o título está bem adequado. A única coisa que eu fiquei me perguntando, mas é óbvio, não faz a menor diferença. Você realmente trabalhou na predição da retinopatia da prematuridade, qualquer estágio, mas o que realmente interessa e aí é o que eu vou conversando contigo, é a retinopatia da prematuridade tipo 1, aquela que vai tratar. Porque a maioria das retinopatias, elas regridem, né? Então, se eu estou num contexto lá na região norte do país, onde eu não tenho oftalmologista para triar em uma determinada unidade, eu vou fazer uma recomendação para poder organizar o programa de triagem, né? E quem vai aplicar esse programa é a equipe neonatal. Então, a minha aqui, eu estou lançando talvez uma reflexão para futuros trabalhos, não para o seu. Mas será que a gente não deveria focar na retinopatia da prematuridade, que precisa de tratamento, né? A pré-limiar tipo 1? Então, na verdade, isso é só uma provocação para você pensar, se você permanecer nessa linha de trabalho, que eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, para você pensar nisso, tá? O abstract eu achei que está perfeito. Só tem uma coisa nos resultados, na terceira linha do seu abstract. E outra coisa, Amanda, eu gosto muito do diálogo, tá? Então, Aham, sim. é para a gente Posso ir respondendo então, à medida que a doutora isso, pode ir perguntando? respondendo, Tá, fica mais fácil. tá Mas essa bem. coisa do Po- título é só Aham, uma reflexão. Eu não tô. Eu acho que o título está super adequado. aham. É, Só respondendo, eu tive a oportunidade de
no Fellow de oftalmopediatria, lá em Curitiba, de acompanhar esses bebês. Como eu peguei uma época, né, da pandemia, então acabei ficando 2 anos no Fellow, então eu tive a oportunidade de participar, do trabalho de formativa no exame desses prematuros, sim. Não, uma beleza. O que eu ia te dizer dos resultados no abstract, porque geralmente quando Aham, você procura o trabalho, ou se vai ficar num repositório, você olha o resumo, né? E no resumo você sim, fala assim na terceira linha, que começa: o Hop Score apresentou na predição de Hop grave sensibilidade 6%. Esse foi o ponto de corte 14,5. Então, talvez fosse bom você no abstract especificar que você está, porque como você tem 2 pontos de corte, né, o 11 e uhum, o 14,5, seria interessante você especificar aqui no abstract que ele se refere, essa sensibilidade e especificidade, a qual ponto de corte que você está se referindo. Isso aqui foi o único comentário que eu tenho a respeito do seu abstract. Outra coisa na tá bem. lista de abreviaturas é tentar, Uhum, eu não sei qual seria a melhor forma, né? Por exemplo, quando você põe o ICHOP e o CHOP 3, você põe lá classificação internacional, aí HOP. Eu sugiro escrever tudo por extenso, tá? tá bem. Porque o HOP lá no final, o HOP só aparece no final, na Uhum, lista, né? Então, eu acho que seria interessante você fazer toda a escrita por extenso. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Tem algum só eu vou te mandar, tá? tá bem. Alguns comentários que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Uhum, Tem uma coisa que eu gostaria, assim, só de comentar contigo. A triagem, você escreve logo na sua introdução, na página 2, que a triagem de HOP envolve o consumo de recursos humanos e exames que podem ser um fator de grande estresse para os prematuros. E essa referência 4, ela é uma referência que fala de fato de dor, né? Agora, quando você fala que envolve consumo de recursos humanos, eu acho que tem outras referências que eu vou te sugerir que falam sim, exatamente disso, né? O que que envolve é, o exame da retinopatia da prematuridade. Porque uma coisa é o seguinte: o que nós oftalmologistas fazemos, isso é uma confusão do inglês. O inglês fala do screening, mas quando a gente vai escrever em português, a triagem, nós oftalmologistas, a gente não faz triagem. A gente não seleciona os pacientes que estão em risco. A gente examina e identifica, e a gente faz diagnóstico. A triagem quem faz é quem seleciona esses pacientes para nós examinarmos. Então, o uhum, critério de triagem, sim, é o menor ou igual a 1.500, menor ou igual a 32 semanas de idade gestacional. Mas o exame que requer todos esses recursos, todas essas. Então, isso é exame, é o diagnóstico. E é por isso que você está interessada em estudar algoritmos ou ferramentas que te auxiliem em reduzir essa carga de trabalho para o oftalmologista. sim, E eu vou conversar com você mais adiante sobre isso. tá bem. Tá vendo? Aqui, deixa eu ver aqui. Bom, aí eu vou te pedir uma coisa. A gente vai avançar nos seus slides e a Uhum, gente vai olhar os seus objetivos. O objetivo geral, avaliar a sensibilidade, especificidade, valores. Eu vou te dizer que eu acho que esse é um objetivo específico, tá? uhum, O que você está fazendo a avaliação, aí logo aqui embaixo você fala, esse é um objetivo, eu acho que geral, porque ele, na verdade, o objetivo geral, ele reflete a finalidade principal da pesquisa. Você quer saber se esses dois algoritmos, se eles são acurados para predizer HOP, seja grave, seja uhum, qualquer estágio, na sua população. E geralmente o objetivo geral ele é um só.
Uhum. Então, se eu ler esse seu objetivo 2, eu tô felizona já com a sua definição do que você quer fazer. E esse que Sim. vem a seguir, aí passa o próximo slide. A sensibilidade, isso é o principal, essa é a sua cereja do bolo dos seus objetivos específicos. Tá Uhum. perfeito. A avaliação dos dados demográficos também, a comparação entre eles, eu acho que está ótimo. A única sugestão, no artigo isso não vai aparecer, isso aparece mais aqui quando você faz o manuscrito da dissertação, né? É, Eu já havia percebido isso na hora que eu fui montar a aula. De ontem para hoje eu fiquei meio, né, em dúvida, mas não, mas eu já isso não tem tinha tido um nada. insight disso, de dois É, objetivos gerais. mas não tem problema. Isso é só Aham, assim, sim. você tem um objetivo geral muito bem descrito, que é o seu segundo, que é o que você quer. Você quer avaliar qual é a acurácia desses algoritmos para identificar. Aí sim, fazer triagem, né? Uhum. É, aí vamos para o método, tá tudo ok. O desenho de estudo, que é um estudo observacional, transversal, retrospectivo, local de coleta. Você aqui, ó. Você não coloca na tua dissertação o CEP do Hospital do Trabalhador. Você colocou, eu até perguntei aqui, passou no CEP da Unifesp, fui até ver se o Hospital do Trabalhador não tinha comitê de ética, e tem. Você colocou aqui na tua apresentação. E isso é uma coisa importante, inclusive no anexo, porque você tem aqui, olha, um número de identificação. Então, isso é interessante você colocar isso, Tá bem. tá? Que isso é uma coisa importante. Aham. É, tem uma coisa que eu não sei, aí fica também de acordo com as suas orientadoras. O procedimento de exame, né, ele não foi Uhum. feito para o seu estudo, certo? Ele é uma rotina do hospital. Ele não Uhum. faz parte do protocolo. Quando você vai descrever o método, até tudo bem, ele foi feito pelo mesmo oftalmo, mas ele não é parte. Você não está ali, até porque eu vou, algumas sugestões que eu vou fazer já são sugestões para seu próximo artigo, tá? Que eu sei Sim. que você tem esses dados. É, o exame em si, ele não faz parte. Então, assim, eu não vejo necessidade de você fazer a descrição nem no artigo, nem na. É mais informação, e ele é um exame que ocorre rotineiramente na sua unidade. Então, e ele não é parte dos seus objetivos. Você até descreve os achados, mas você fez um estudo retrospectivo, você não tinha como controlar aquilo. Então, uma outra coisa que eu também no método, você coloca isso em algum ponto, acho que foi no resumo, mas no método você não diz de onde os dados foram coletados. Você faz até Uhum. você diz, eu até anotei aqui, a aplicação do HopScore foi feita na amostra dos dados coletados através do aplicativo. O aplicativo não coleta dado, é você que preenche os dados no Uhum. aplicativo. Então, eu achei que no método faltou você explicar um pouquinho de onde você buscou, porque assim, quando você faz um estudo retrospectivo, isso não é problema nenhum, vida real, né? É ótimo, mas você quer garantir para quem está analisando que você teve uma qualidade naquele dado que você está coletando. Uhum. Então, ou foi coletado do prontuário, ou já existia, de repente, um banco de dados que o hospital mantém a respeito de ROP, você não teve que voltar. Por exemplo, lá no meu Uhum. hospital, a gente tem um banco de dados de ROP. Alguém preenche esses dados, alguém checa, e a gente, quando faz pesquisa de ROP, a gente coleta deles. Uhum. Entendeu? Assim, no nosso caso, a parte do exame oftalmológico em si é feito em um caderno à parte, então esses dados já tinham de mais fácil acesso. O maior desafio do estudo foi realmente em relação
aos dados gerais do recém-nascido. Então, principalmente o peso, né, durante as semanas, porque eu tive que pegar dos prontuários eletrônicos, então, assim, foi a parte mais desafiadora mesmo, que aí eu É, tive que juntar esses dois dados. mas isso você não deixa claro no seu Uhum, método. E isso é uma parte super importante. aham, Isso sim, quando você for fazer o doutorado, pensar nisso. A descrição de como é que você coleta os dados, de onde eles vêm, onde que você vai anotar. No caso do HopScore, do WinHop, você está coletando do prontuário, mas você fez uma tabela Excel que você fala isso, né? Em algum momento isso. você escreve lá que você fez uma tabela Excel padronizada, onde você tinha. Então, como eu sei que eu imaginava essa sua dificuldade, porque eu também tive dificuldade Uhum, na nossa unidade. Não são dados, às vezes são dados que você tem que voltar nos prontuários. Então é interessante e você descreve que é um fator de exclusão. Você não vai usar não vai usar paciente que você não teve. Então, essa descrição de como é que de onde você tirou e como você coletou e como você garantiu a qualidade do dado, isso é interessante, tá? tá bem. O, é, a outra coisa que eu vou te dizer, eu peço desculpa se eu não achei, mas você descreve bem sensibilidade, especificidade, acurácia, mas você não descreve no método como é que você fez esses cálculos, quais foram os dados, você fala disso. Mas no método, você não descreve como é que foi feito, como é que você chegou na sensibilidade, como é que você chegou, porque isso é uma coisa que você vai usar muito, isso é um objetivo seu. A Uhum, partir de que dados você chegou é, na sensibilidade, na especificidade, naquelas outras medidas todas, né? É, tá bem, eu ia te pedir a gentileza de passar adiante. claro. Vai devagarzinho. Ah, aqui, ó. Uhum, Quando você faz as variáveis quantitativas, você até nas suas tabelas você descreve média, mediana. Você compara, quando você vai fazer uma descrição estatística, você compara a média com a mediana. Se elas forem uhum, diferentes, você usa a mediana, porque aquela população não tem uma distribuição normal. E, a, sim. e aí a variação de mínimo e máximo que a gente usa para a média ela não vai refletir Uhum, de fato a sua população. Aí a gente usa mediana, quando não tem uma uhum, distribuição normal, e os intervalos interquartis. Então, eu acho assim, aqui você põe os dois, uhum, mas já que botou mediana, não põe qual é o intervalo interquartil. Aí eu fico, mas eu acho assim, que você poderia ter ficado com a média e com a variação, sem precisar sim, da mediana, porque a maioria era bem similar. Então, tá bem. quando você está apresentando um estudo, os dados têm que ser o mais objetivo possível. Quanto menos informação que você não vai usar, Uhum, melhor. Então, isso era um comentário. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta que eu vou te fazer, que é o seguinte, que foi uma curiosidade que eu fiquei. uhum, Você teve acesso aos exames, sim, né? É, se você usa um, um ponto de corte, seja o 11 ou o 14,5, tá? E você uhum, até sugere um outro ponto de corte que seria o 16,2, né? uhum, Uma curiosidade que eu fiquei no seu estudo, e talvez esse seja uma proposta para você ver com a sua orientadora, suas orientadoras, né? Quantos exames você deixaria de fazer se você tivesse confiança no HopScore? Qual seria uhum, a redução da carga de exames? Porque eu sou uma pessoa que tem. é, para que eu preciso saber dessas informações todas? Sensibilidade, especificidade. Eu quero saber se você examinou 288 e não foi 288, foi mais.
Aham. Chegamos ainda no seu resultado, né? Mas a minha pergunta é: quantos exames eu deixaria de fazer para cada ponto de corte desse? Sim, é uma pergunta bem interessante para seguir mesmo, para avaliar se é eficaz mesmo ou não, né? Entendeu? Porque assim, se eu Aham, estou lá numa unidade, no Paraná você tem oftalmologista, mas se você vai sim. para a região norte, onde você não tem oftalmologista para examinar todo mundo, e eu vou ter uma restrição, quanto que significa? E aí eu já vou te dizer uma coisa. É, você, se eu não me engano, o ponte. Aliás, vamos para as tabelas que eu vou te dizer exatamente, porque Tá bem, a conta, na verdade, já está aqui, tá? tá bem. Você teve esse dado o tempo todo, você só não falou nele. Que para alguém que organiza programa de triagem, essa é a informação mais importante. Quantos eu Uhum, sim. deixaria de examinar? E eu deixo de examinar com segurança ou não? Vou perguntar para você, Amanda, você me recomenda Aham, que eu, em vez de usar as diretrizes brasileiras, uhum. use. Então, eu recomendaria, porque depende, né, da realidade. Então, assim, o ideal, né, para um algoritmo desses de triagem seria uma sensibilidade máxima para a gente não perder nenhum caso, né, de bebê que desenvolva HOP grave, mas com uma certa especificidade maior para a gente também diminuir a quantidade de falsos positivos, porque isso interferiria na quantidade de exames. Então, se é um país, né, como o Brasil, que a gente não tem esses recursos de saúde ilimitados, é, eu sugeriria uma sensibilidade de 100% para a gente não prever, para a gente não perder nenhum caso, porque é melhor, né, perder casos falsos positivos do que falsos negativos, né? Mas eu acho que precisaria ser incluído, pensar em incluir no Hop Score alguns outros parâmetros para ver se a gente conseguiria levar um pouco a especificidade. Mas eu prefiro lidar com 100% de sensibilidade do que não. Tá ótimo. Agora, uma pergunta. Essa sua tabela um, você colocou esses dados, droga vasoativa, massagem cardíaca, intubação e oxigênio inalatório, só para mostrar a gravidade dos seus pacientes? Porque você não Não. usa esses Uhum, dados para calcular nem para o WinHop, nem para o. Você usa ventilação mecânica para o Hop Score, então uhum, não é oxigênio inalatório. Oxigênio inalatório pode ser qualquer via, sim, né? Intubação orotraqueal é a ventilação mecânica, você usaria. uhum. Agora, a massagem cardíaca e a droga vasoativa são dados que você também não. Você está mostrando aí a gravidade do seu paciente, é isso? Foi para mostrar a gravidade e mostrar os fatores mesmo, né, de as características demográficas da Hum? população. Porque muitas vezes, né, a gente vê que a ROP está associada, muitas vezes, agora nem tanto, mas no passado, né, ao uso descontrolado de oxigênio. Mas eu coloquei todos os dados disponíveis para demonstrar essas características epidemiológicas mesmo. Tá. Pode passar o próximo, por favor? Uhum, Por favor. Aqui, sim, quando você, variáveis quantitativas, quer dizer, aqui são todos os pacientes examinados, certo? Idade gestacional e sim. peso de nascimento de todo mundo. As de cima, sim. E daí, na parte de oxigênio, é, foi dividido. Ali, por exemplo, no tempo de intubação orotraqueal, em dias de 14,8, foi de todo mundo. De 19,7 dias, foi daqueles pacientes que foram intubados. E o tempo total de oxigênio por qualquer via, de 36,3 dias, foi Hum. relacionado a todos os pacientes. É, não, desculpa. Por qualquer via de 30,1 e 36,3 restrito àqueles casos que utilizaram oxigênio. Tá. E aí Então, eu vou teve te essa pedir separação. passar Uhum. a tabela 3, que eu acho que você não tem a tabela 3 no na sua dissertação também. Eu vou pedir desculpa porque eu conferindo, né, o material que foi enviado para vocês, eu já percebi que a tabela 3 eu já tinha percebido que a tabela 3 está, eu preciso consertar alguns dados porque
no trabalho ficou escrito, o trabalho que foi enviado ficou escrito só uso de hop em qualquer estágio, se não me engano. E não foi. Teve um erro, né, na hora de ser Aham. enviado mesmo, de formatação, que não foi enviada essa tabela que tem os dois juntos. Isso, porque era uma das perguntas que eu tinha para você, porque isso também é Uhum, importante. Você sim, comparar é, o HOP, peso de nascimento e idade gestacional, são critérios que nós usamos para selecionar os pacientes em risco e de exame, né? uhum, Então, eu saber qual é o peso de nascimento dessa amostra e a idade gestacional dos que desenvolveram doença que precisou de tratamento, isso é super importante. E na tabela que tem na dissertação, você tem o HOP qualquer estágio, por isso que eu já ia. E aí eu vi aqui que você. A sugestão. Isso aqui é super importante, uhum, sim. tá? É, E outra coisa é o seguinte, além disso, você. Tá aqui a pergunta que eu botei aqui. A tabela 2 dos examinados. Você faz, na página 31 do teu manuscrito, você faz Uhum, uma definição de HOP score grave. O que que é HOP score grave? Você não definiu isso no seu método. uhum. Seria, né? Hop score grave seria o Hop score acima de 14,5 Pois nesse, é, nesse mas você caso. usa, o Uhum, que eu estou te falando é que você usa uma outra terminologia sim, para definir o HOP, é o ponto de corte acima de 14,5 que identifica os pacientes, não é o HOP score que é grave, é o ponto de sim. corte que identifica os pacientes em risco de desenvolver uma HOP que precise de tratamento, Uhum. Eu tá? vou Porque você depois não usa mais consertar. esse. E aí, se você usar esse HOP score acima, isso está na tabela 4. Deixa eu dar Uhum, uma olhada aqui. Tabela 4. Peraí. Tabela 4. Na sim. tabela 4, a gente tem que, com um HOP score acima ou igual a 14,5, Uhum, né, você examinaria 168 pacientes, 58,3% da sua amostra, aham, sim. tá? É isso, você reduz em quase Uhum, 40% o N de pacientes. Isso é um dado muito importante. sim. Tá? Numa situação em que você não tem. Isso aí é uma informação importantíssima que eu acho que deveria ter um valor maior quando você apresenta os seus dados, porque ele passa assim desapercebido no meio dos números, Tá bem. né? A outra coisa é a forma como os pacientes foram tratados, dosagem de Avastin. Eu também não acho que isso é uma coisa que seja importante para o seu trabalho, porque ele não fica, não está focado nisso. Então, são Uhum, informações que trazem informação para a sua amostra e tudo, mas ele não é o objetivo do seu trabalho, entendeu? E nem é um tá bem. objetivo secundário. Uhum, Nas tabelas 7 e 8, eu fiquei um pouco confusa com esses títulos. Isso eu já estou falando da dissertação. uhum, Hopscore com ponto de corte 11, retinopatia da prematuridade em qualquer estágio. Você aqui não é Hopscore com ponto de corte 11. Você aqui está apresentando a sensibilidade, especificidade, todos esses itens, porque a tabela tem que ser autoexplicativa. O uhum, título. Se eu ler Hopscore com ponto de corte 11 e retinopatia da prematuridade em qualquer estágio confirmada, eu não sei que eu vou ler essa informação que está embaixo. uhum, Então, é repensar no título para poder te dar uma. Tem várias. Por isso que eu te falei, vou te mandar, uhum. tá? O que eu fiz de anotação, porque eu acho que te ajuda a dar uma. Claro.
Ótimas sugestões. Vale para vários. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Isso eu já falei. Estou na discussão agora. Então, olha só, a Tá bom. discussão, primeira linha da sua discussão, página 46, é, as atuais diretrizes brasileiras para triagem de retinopatia da prematuridade são baseadas apenas na idade gestacional e peso de nascimento. Verdadeiro ou falso? Uhum. É, Não tá é falso verdadeiro. porque tem outros fatores de risco a serem analisados. Exatamente, exatamente. Então, isso não pode ser a primeira frase, porque não é, Tá. né? Você conta e fatores de risco para pacientes que são acima de 32 semanas de idade gestacional. Então, Uhum. isso não é verdadeiro, Tá bom. né? A outra coisa aqui, olha, um, dois, três, quarto parágrafo. Um Uhum. algoritmo ideal para identificar os prematuros com risco de desenvolver ROP grave deve ter inicialmente uma sensibilidade 100% com um nível razoável de especificidade. Isso é, desculpa, gente, eu estou aqui com o meu cachorro. Peraí, peraí. Só quem tem cachorro que sabe essas coisas que acontecem. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. Um nível razoável de especificidade. Você está num texto científico. O que que é um nível Uhum. razoável de especificidade? Você tem que definir, Tá. tá? É considerado normalmente, né, uma especificidade média de 70% a 80% e uma alta especificidade acima de 80%. Vou Maravilha, consertar. exatamente. Então, você escreve para o leitor. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou aprendendo isso. Vou ler. Uhum. A doutora Amanda escreveu que 70 ou 80% seria. Eu não tenho esse nível de especificidade. Então, seria Uhum. interessante você colocar aqui dessa forma. Aqui tem uma bobagem que é a ordem das referências 49 e 46. Deixa eu ver. Aqui é uma pergunta que você me respondeu já na sua apresentação. Aí tem uma coisa que é o seguinte, sabe? O último parágrafo dessa primeira página da discussão. Sabe-se que em países em desenvolvimento, RNs podem desenvolver ROP com maior idade gestacional em comparação com países desenvolvidos e alta renda. Isso sugere que os critérios de rastreamento para uma doença devem ser ajustados de acordo com as características da população estudada, referências 1 e 5. E aí eu vou te dizer, querida, que eu senti falta de uma referência nacional muito importante. Uhum. É uma referência que fui eu que escrevi, de Uhum. 2010, e a gente aqui no Rio de Janeiro, exatamente isso que você cita aqui é o foco do artigo. Uhum. Peso de nascimento, idade gestacional de pacientes que desenvolveram ROP grave, como é que a gente ajusta os critérios de Uhum. triagem de acordo com a característica da população estudada. Então, se a gente está falando de uma população nacional, como é a sua, e você está falando Uhum. exatamente de diferentes características, eu acho que a gente precisa rever isso em várias unidades neonatais, Uhum. mas até hoje eu até fui ver quem mais está publicando em cima disso e eu não achei, tá? Então Uhum. Sim. ainda funciona como uma referência para esse tipo de análise, de você Uhum. usar diferentes critérios para diferentes populações de gravidade, tá? Sim. Então, eu acho que você também corrigiu uma coisa que eu ia te sugerir na sua apresentação.
você colocou o seu estudo para se comparar com os outros estudos, tanto de Hop Score como o WinHop, que não estava na, Uhum, na dissertação, você não se coloca entre os estudos, e eu achava que você devia incluir, e você fez isso super bem na apresentação, que ajuda a gente, né, para não ficar procurando. Então, eu acho que uhum, foi bem, bem bacana. É, Uma coisa que eu vi que depois você falou, mas você aqui na dissertação, você colocou nas conclusões, sim, você não colocou a limitação do estudo na uhum, discussão. Geralmente, esse parágrafo, ele é na, na discussão tá da bem. identificação. Eu já estou acabando. Deixa eu ver aqui. Novamente, já no final da discussão, aquilo que eu tinha conversado com você, o que eu senti falta é você. Muito bem, você achou especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo, negativo, isso tudo. Mas qual é a implicação na sua população? Se você tivesse aplicado esse Hop Score na sua população, porque a gente já viu que o WinROP não é bacana para essa população, mas se você Uhum, tivesse aplicado o Hop Score com ponto de corte ou o 14,5 ou 16,5, qual seria o impacto de exame na sua população da sua unidade no Paraná? Isso eu senti falta de você. E aí pode ser um outro trabalho, tá? Isso aí já sim, fica, como uhum, você já está com o seu trabalho aceito, isso aham, tranquilamente você desenvolve mais e isso dá é, um outro trabalho. É, Quando a gente vai para a conclusão, aí assim, a gente vai para concluir o quê? Eu posso usar o uhum, Hopscore nessa população? Então, assim, não precisa na conclusão a gente ter vários parágrafos. Você colocou a uhum, limitação na conclusão, né? uhum, Mas o que eu quero saber é o seguinte, direto ao ponto. Posso usar o hop score? Qual o ponto de corte? Posso usar o drop? Qual o ponto de corte? Aí é que tá. E você responde uhum, diretamente os seus objetivos. sim, Tá? É uma sugestão que você poderia ter feito assim, 2 parágrafos e aham, lindamente traduziria toda a beleza do trabalho que você fez. Acho que uhum, era isso que eu tá bem. tinha para comentar. Queria te parabenizar mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. Eu sei que é difícil todo esse processo, né? Parabenizar pelo trabalho aceito e Obrigada. agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês essa manhã. Imagina, a honra é minha. As respostas já foram feitas, né? À medida que foi diálogo. Obrigada. Eu gostaria de chamar a doutora Natasha para fazer os seus comentários em relação à dissertação de mestrado da aluna Amanda. Bom, então, bom dia a todos. Bom Obrigada por dia. ter dado do meu nome. É um prazer estar aqui nessa banca de mestrado da Amanda. Muitas coisas que eu anotei, a doutora Andrea já citou nos comentários dela. Mas eu gostei muito da tese, achei que principalmente a parte escrita está bastante fluida, é uma leitura gostosa de se fazer da revisão de literatura. Mas eu tenho alguns pontos, principalmente sugestões do que a gente poderia melhorar. Então, Uhum, minha principal sugestão, assim como a doutora Andrea falou, é que o estudo está lindo, fala muito dos algoritmos, mas qual que é a aplicabilidade disso clínica, né? E a doutora uhum, Andrea já falou, é a redução na carga de exames, que foi algo que a gente não tocou quase na sua tese, né? A gente não tem esses valores. Então, vários pontos que eu vou tocar aqui giram em torno disso. Qual que seria a aplicabilidade clínica desse teu trabalho, né? Então, começando pela introdução, né? Eu senti falta de uma justificativa mais robusta sobre por que tu escolheste o Hop Score e o WinHop como algoritmos uhum,
para avaliar esse risco da ROP, porque a gente sabe que tem outros algoritmos também, né? Uhum. E Ah, então, essa é a primeira coisa. Você citou o ROP e falou muito brevemente sobre os scores, já falou que avaliar esses scores no seu trabalho. Então, esse era o primeiro ponto em relação à introdução. O objetivo também, eu anotei a mesma coisa da doutora Andréa, e acrescentaria ainda um objetivo relacionado à aplicabilidade desses algoritmos no cenário prático, né? Que foi exatamente o que a gente falou. Então, uhum. como que isso vai mudar nosso panorama no Brasil? Entendeu? Uhum. É, Só é, posso responder? vou tentar. Pode responder. Tá bom. Eu realmente não coloquei, mas eu escolhi esses scores. O Hopscore principalmente foi porque foi criado no Brasil e eu já tinha, né, esses estudos prévios que tinham uma boa sensibilidade. Quanto ao WinHop, foi mais por conta das variáveis mesmo, que, né, por conta do peso semanal eu tinha. Tem alguns outros algoritmos que os dados são de mais difícil acesso, né? Por exemplo, dosar diretamente o IGF-1, que não é uma realidade aqui do Brasil, mas eu vou descrever. Sua conexão está um pouco instável, Natasha. Você desaparece às vezes, o som também. Eu mandei uma mensagem para ela, não, porque ela não está ouvindo aí, né? Tu manda uma mensagem. Tá. Dá para me ouvir agora melhor? É, Ainda sim, continua. só não a sua imagem está congelada, mas dá para ouvir perfeito. Talvez se ela tirar a câmera de vídeo, fique melhor. Ah, agora voltou, Natasha. Voltou a movimentar. Melhorou agora? Sim, Pronto. obrigada. É, E aí a gente vai para a revisão de literatura, né? Então, a revisão de literatura, como eu falei, eu achei que ficou uma revisão bem fluida, falando sobre o HOP, explicando de forma simples e clara, né? Mas também senti falta de algumas informações. Então, primeiro, você citou os estudos que foram feitos para o Avastin, né? E o Lucentis, mas faltou o Aflibercept, o estudo que a gente tem, né? Que é o Firefly. Faltou ser citado nossa revisão de literatura. Então, a gente sabe que o Flibercept hoje já está até liberado. Então, acho que era uma coisa que era importante você incluir, porque é um trabalho de 2022, né? Não é que seja tão antigo, não seja tão recente assim. Uma outra Uhum, coisa que eu também falta foi de citar esses outros algoritmos que você falou, né? Que são mais difíceis e tudo mais, mas acho que é importante citar que existem outros algoritmos que são feitos no mundo. é, por exemplo, citar de forma breve que tem as suas limitações, né? Mas que você optou por usar o InHop e o HopScore por conta disso, entendeu? uhum, sim. Uma outra coisa que eu acho muito importante, o doutor André também citou, é falar da diferença dentro do próprio Brasil. A gente tem um país muito grande onde as disparidades sociais são muito diferentes. Eu sou de Belém, então trabalho em Belém, eu sei que não é a mesma realidade de São Paulo, quando eu estava com a doutora Nilva. Então, assim, talvez citar um pouco isso também, que dentro do próprio país a gente pode ter essa disparidade, né? De acordo com a região, por conta do nível de assistência neonatal, o acesso ao programa de triagem oftalmológica, e até sugerir, talvez, que em outros estudos seja necessário ajustar o cut-off, né, para as regiões brasileiras. Sim. Então, vamos lá. Aí, em relação aos métodos, né? Eu acho que o método está ótimo, fora as sugestões que a doutora André também já falou. A única coisa que eu senti falta é que, para estimativas com uma sensibilidade, especificidade, valores preditivos, o ideal é que a gente apresente um intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança de 95%, para poder fortalecer esse teu estudo, entendeu? E a Uhum, robustez dessa análise. Então, era uma coisa que eu também incluiria nessa parte de métodos. tá bem. Que mais aqui? Em relação aos resultados.
eu achei que, assim, colocaste várias tabelas, muita informação, e às vezes, principalmente para um artigo científico, quanto menos informações, mas colocando as mais importantes, isso é o ideal. Porque a gente acaba confundindo e fica um pouco perdido. O que que exatamente tu queres mostrar? O que que é o importante para a tua pesquisa, entendeu? Então, acho que Uhum, assim, as rocks estão ótimas. Talvez eu incluísse uma visualização gráfica comparativa dos desempenhos dos algoritmos, inclusive. Por exemplo, uma curva ROC sobreposta, entendeu? Para facilitar a interpretação das diferenças entre o hop score e o in-hop, Tá bem. entendeu? Então, isso era uma coisa que eu acrescentaria também. Mas, de novo, tudo que a gente está falando são sugestões, mas o artigo já está publicado. Então, assim, são melhorias que podem ser feitas para a tese mesmo e até para, Hum. de repente, publicar os outros estudos, né? Incluindo esses outros dados que tu coletaste. É porque Também, para o próprio artigo eu tive que, né, fazer naturalmente uma seleção das tabelas mais importantes. eu até consegui já ver o teu artigo. Já dá para ver na internet. Então, eu vi que tu Sério? fizeste. Nossa, eu nem sabia. Então, assim, eu vi que tu fizeste uma seleção, mas mesmo assim, como eu estou te falando, às vezes essa visualização gráfica fica muito mais fácil para a pessoa que está lendo, Uhum, entendeu? Que a própria tabela. tá bem. Concordo com a doutora André em relação ao tratamento. O teu objetivo não foi avaliar o tratamento, mas da feita que você Uhum, falou, a tese é mais comprida, você tem mais essa liberdade para falar mais coisas. Também não foi falado, por exemplo, quais foram os critérios para fazer laser, Avastin, ou para fazer, eu vi que tiveram tratamentos combinados de laser e Avastin, entendeu? uhum, Eu acho que ou você tira dessa parte o tratamento, ou então, se for colocar o tratamento, continua nesse parágrafo quais foram os critérios utilizados, entendeu? tá bem. Descrevi. Uma outra coisa, nos resultados ainda, na tabela 15, quando você fala do outro estudo brasileiro que é de Hard, né? O valor Uhum, positivo, ele é de 11%, não de 10%, como está na discussão. Então, seria bom dar uma corrigida nisso aí. tá bem. Fui dar uma revisada e eu vi, assim, é um detalhe, né? Mas acho que é bom a gente corrigir. Tá. É, Aí, em relação à discussão, é, de novo, bato de novo naquela tecla, que o estudo foca muito em valores estatísticos dos algoritmos, e eles não focam nesse impacto de como que a gente muda a decisão clínica, entendeu? Uhum, Então, e uma análise prática, como que esses resultados podiam ser aplicados nos hospitais brasileiros, levando em consideração a disponibilidade de recurso, a capacitação de equipe e a própria viabilidade de implementação disso, né? Porque a gente está fazendo todo esse estudo para quê? Para que eles sejam implementados, na é verdade? sim. Na prática, né, teria que passar por todos esses estágios, né, mesmo de integrar todas as pessoas envolvidas ali na unidade neonatal, mesmo os gestores de saúde, né, por isso é super válido essa sugestão de saber quantos exames diminuiriam para, né, justificar a utilização do score. Idealmente também, se os prontuários, né, os dados podiam ser mais integrados, às vezes o próprio prontuário eletrônico poderia calcular o Hop Score de forma automática, o que facilitaria, né, essa análise de dados. Então, eu acho que é um score que tem viabilidade de ser aplicado na prática, sim. Pois é, eu acho que isso é muito importante, é por isso que você fez seu estudo. Então, isso tem que ser um pouco mais Aham, no seu trabalho, tá né? bem. Uma outra coisa também incluiria na discussão é que, por exemplo, você falou que o Hop Score foi ótimo na população brasileira, mas o InHop Uhum, talvez não seja um método para a gente aplicar esse algoritmo, né? E o seu não sim, foi o único trabalho que viu isso. Então, seria interessante até incluir os estudos que falharam na validação desses modelos para contextualizar melhor o cenário, para não dizer, foi só o da Amanda que falhou. Não. uhum, Esse Hop, ele é um algoritmo que a gente sabe que tem suas limitações e não foi só aqui no Brasil que ele falhou, entendeu? Então, acho importante sim, você citar também esses outros estudos que falharam na validação. tá bem. É, e você, inclusive, falou, né, que existe essa limitação, mas também senti falta da justificativa. Você pode até falar por que que você acha que teve esse desempenho inferior e se, por exemplo, ajustes no algoritmo poderiam melhorar seu desempenho.
Uhum. Ó, um dos motivos que pode ter tido, né, falha no algoritmo, uma baixa sensibilidade, seria justamente porque no Brasil, né, é normal, os bebês podem desenvolver HOP com idade gestacional maior, tem a própria limitação do dado, do peso, do ganho de peso semanal, que muitas vezes é um dado que não é de tão fácil acesso, depende, né, de outras pessoas também envolvidas na anotação desse peso. Então, eu acho que poderiam ser dois motivos de por que que o WinHop demonstrou uma sensibilidade mais baixa. Sim. Em relação a esse peso, a anotação, na verdade, você incluiu todos os que tinham as anotações, né? Sim, eu tive que filtrar todos os bebês que tinham essas anotações de todas as semanas, porque às vezes encontrava um que faltava uma semana e não tinha como ser incluído. Pois é, então, em teoria, no seu estudo, você é que conseguiu incluir isso, mas é uma limitação, Uhum, né? sim. Que mais? Também na discussão, também senti falta de você falou da limitação do InHop em outros estudos de forma geral, né? Mas também faltou falar Uhum, sobre o Top Hop Score, porque ele uhum. também tem limitações. A gente sabe que ele usa o peso prematuro apenas na sexta semana de vida. Então, ele pode não detectar alguns prematuros de alto risco, em que, por exemplo, o HOP posterior agressivo é iniciado antes da medição do peso, mas depois evolui. E além disso, ele pode perder também os pacientes que tiveram alta hospitalar precoce. Isso foi Então, em relação ao Hop Score, desculpa. isso. Foi até uma dúvida minha no começo. É, eu até entrei em contato, né, com o criador do Hopscore para tentar entender melhor isso, por conta que originalmente ele foi feito para ser aplicado na sexta semana de vida mesmo, e ficou por algum tempo assim. Só que quando a gente baixa o aplicativo, que são inseridos os dados que o próprio aplicativo pede, ele calcula o Hopscore, o aplicativo considera o peso na segunda semana de vida. Então, teve essa mudança, que antes, no começo, ele considerava peso na sexta semana de vida, e agora o algoritmo ele calcula o peso proporcional, mas considerando a segunda semana de vida. Mas foi uma coisa que eu tinha observado também. Pois é, isso eu acho que também é uma coisa que é importante você escrever, porque você já tinha essa Uhum. informação. Então, acho que é importante para quem está lendo saber disso também, entendeu? Eu acho que eu coloquei, eu só não lembro onde e se foi tão específico, mas eu vou verificar. Eu acho que é incluir nas limitações mesmo, entendeu? Ah, tá Limitações do bem. estudo. Tá, Concordo com a tá. doutora André. Geralmente a gente põe as Uhum, limitações no final da discussão. É o tá último bem. parágrafo da discussão, você coloca as limitações. E aí pode incluir as limitações do próprio estudo, de ser, por exemplo, estudo Uhum, retrospectivo, pode incluir vieses de seleção, informação incompleta no prontuário, até, por exemplo, as limitações dos próprios algoritmos, então, tanto do InHop quanto do HopScore. E aí tá bem. tiraria da. Uma outra coisa é que no Brasil tem dois estudos, na verdade, que estudaram HopScore, né? Na verdade, tem o estudo original. Tem o outro que é de Cagliari, eu acho, o último nome. E tem um outro estudo que você não citou, que eu acho importante a gente colocar também, que é o The HOP Score as a Screening Algorithm for Predicting Retinopathy of Prematurity in Brazilian Population, que é da Kellen Lúcio. Então, é um outro estudo que eu acho que é importante você citar também para comparar os seus dados com o deles. Uhum, Posso te passar a referência se você quiser. tá bem. Claro. Como a gente está comparando estudos, né, e também estudos Aham, realizados, eu acho que é importante a gente citar. uhum, Uma outra agora pergunta, né? Por que que você acha que os valores de sensibilidade foram diferentes, do INHOP feito no Brasil, no seu estudo e no estudo prévio? Que o seu estudo teve 78,9 de sensibilidade e o outro estudo que tinha sido feito previamente deu 90% de sensibilidade. Uma sensibilidade. coisa, o Ah, HOP sim, que a score, sensibilidade do outro, né, do outro estudo prévio, que foi esse de 2010 aqui da tabela, foi de 90,5%, ou seja, foi maior do que a do meu, né? por que É,
Eu acho que às vezes, eu não sei como que foi, né, essa população desse estudo aí, porque, igual você falou, a própria região, dependendo do Brasil, pode ter diferentes é, estatísticas, né? Então, tem regiões que são menos desenvolvidas, têm menor acesso à saúde, então os bebês eles podem desenvolver a ROP com idade gestacional mais elevada. Eu acredito que possa ser uma diferença relacionada a isso, mas eu vou pesquisar de que região e como foi feito esse estudo prévio. Se eu não me engano, o deles era de Porto Alegre. Não tenho certeza, mas eu acho que era um estudo de Uhum, Porto Alegre. tá bem. E a mesma coisa também a gente viu no do Hop Score. Do Hop Score, essa foi uma diferença bem grande. O valor preditivo positivo, o seu foi super baixo, né? Foi de 11,3% e no deles foi de 76,6%. Ah, esse que você está falando, 76, provavelmente foi dessa referência que você citou, né? Que eu não coloquei. Não, 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 foi esse de Cagliari mesmo. Eu tinha Ah, anotado do aqui 70, Covilhã. mas, mas depois a gente até pode confirmar essa Tá informação, que bem. aí no Uhum, seu tá 22%, né? uhum, Então seria uma outra coisa também de discutir por que que você acha que colocar na discussão, né? Por que que você acha que teve essa uhum, diferença em estudos do Brasil? E aí talvez de novo citar essa questão das regiões, né? uhum, tá bem. Eu acho que é mais ou menos isso. Em relação às limitações, você já falou, e a conclusão também, reforçando o que a doutora Andrea falou, que a conclusão Uhum, a pessoa quer ler o seu estudo, quer saber o que foi que esse estudo trouxe de novo. Então, uhum, pode ser usado no Brasil, ou o HopScore pode ser usado no Brasil, o InHop teve suas limitações, e, é, de novo, se você for produzir outro artigo, falar quantos exames foram reduzidos, qual foi a aplicabilidade clínica disso, entendeu? Então, é mais para reforçar a contribuição prática do estudo e até sugestões para uhum, pesquisas. Então, acho que é mais ou menos isso. O resto é besteira, é coisa de português, que eu não vou me ater a falar aqui. Ajustar a cor da avaliação clínica que estava meio cinza, não está preta, enfim. Mas são detalhes uhum. que eu acho Tá que bem, vale a pena falar aqui, aí depois eu te passo. tá bem, obrigada. Mas eu gostaria de te parabenizar de novo pela tese, acho que foi muito legal, a tua escrita ficou bem bacana. Eu acho que realmente ajustando essas coisas e pegando esses dados, tu consegues até publicar outros artigos. Sim, com certeza. Tem muito dado disponível desse estudo, dá para fazer muitas subdivisões. Obrigada. Eu sei que a Natasha está nas semanas finais da gestação, não saberia nem dizer Ah, se conseguiria estar aqui, mas firme e forte. Então, agradeço também a professora Andréia, a professora Natasha, porque todas essas orientações, elas vão ser consideradas. O texto tem que ser corrigido antes de ser enviado para o repositório e realmente tem que pensar na validação, né? Vamos aguardar agora os comentários da professora Nilva Moraes sobre a sua tese, Amanda. E eu vou pedir uma uhum, coisa, Amanda, quando o orientador, o, o, o arguidor, fala alguma coisa, você não precisa responder, porque o som bloqueia. Se duas pessoas. Você não precisa responder assim, certo? Você pode deixar até seu som é, bloqueado, aí o orientador fala, quando você for responder, você abre, porque senão bloqueia, fica silenciado por uns minutos. Isso que está acontecendo nesse ida e volta, tá bom? Tem que dar um tempinho entre um falar e o outro responder. Então, professora Nilva, uma honra tê-la aqui. Ela ia ser a orientadora dessa tese, né, Amanda? Original, né? Então, vamos lá. sim. Bom, então, a gente conversou, fomos as primeiras a conversar, eu e a Luísa, a respeito dessa tese, então foi muito legal ela ver a tese concluída, né? Então, é um grande prazer estar aqui, principalmente com a Andrea, que acrescenta muito em retinopatia, e a Natasha, que ficou comigo e agora segue os passos da retinopatia
lá em Belém. É bom ficar por último, né? Porque, principalmente depois da Andréia, porque pouquíssimas coisas eu tenho que falar, né? Primeiro, que eu sou a rainha de criticar o título, mas eu não vou criticar, porque eu acho que conciso realmente o que você quer dizer na tese, né? Na realidade, eu acho que, como é bom ter o mestrado antes, né, Norma? Porque o doutorado é tão melhor preparado, porque você aprende tanto escrevendo o mestrado, e que o doutorado flui mais melhor, né? Ele flui de uma maneira que você já tem todos esses comentários, Andréia e Natália, de possível doutorado, como é bom fazer mestrado. Agora existe essa né, regra da gente ir direto para o doutorado, se você preencher as regras disso, mas eu ainda acho que o aprendizado que se tem na mesa de um mestrado, na escrita do mestrado, é impagável. Tá? Por isso que eu disso, depois no final eu vou falar do título, ou não, mas na aula eu fiz. A doutora Nilva, eu avisei pelo WhatsApp que ela bloqueou aí. Agora ela saiu. Vai voltar. Desculpem. Eu vou aqui no celular porque caiu minha conexão, tá bom? Dá para me ouvir? Bem-vinda, voltou. Dá para Voltou. ouvir? É que eu voltei pelo celular, que dá para Tá ver, porque sem, agora é só comentário, né? só tá Então dá para. sem imagem, tá? Pronto, liguei minha imagem. Porque agora serão só os comentários, né? Então dá para ficar sem o computador. Uma coisa que eu queria saber, Amanda, você cita que não precisou de termo de consentimento livre esclarecido, né? Então, eu acho que poderia justificar depois por que que não foi preciso, tá? Do termo de consentimento. Outra coisa que eu queria te perguntar, tudo no final, né? Quem faz o score? Porque tudo que a gente comentou nas minhas antecessoras, uma das limitações, e isso você já falou, que se o score ele próprio já calculasse, seria interessante, né? Porque quem faz a colocação dos dados no aplicativo? Porque, às vezes, quem coloca pode ou não colocar de maneira correta a nossa não consegue colocar de maneira correta, e aí você acaba não conseguindo ser uma limitação do estudo, né? De verdade. Então, eu perguntaria, como é que faz
essa colocação. Eu prefiro que você responda tudo no final, tá? Porque aí são poucas perguntas que eu vou fazer. Talvez a gente colocasse o score não abaixo de 32, mas abaixo de 28, porque a Andrea comentou que o foco de qualquer score, e na minha opinião também eu acho que é isso mesmo, o foco do nosso desses score, todos esses aplicativos, seria para a gente minimizar, não, aumentar a indicação do tratamento e não minimizar a quantidade de exames que a gente faz. Então, isso eu acho que é o grande trunfo desses scores, não é minimizar, então, em vez de eu examinar o bebê 50 vezes, eu vou examinar 40. Para mim, o gancho desses scores é vamos aumentar a quantidade de criança tratada que eu não consigo acessar, né? Porque todas essas coisas de telemedicina e todas essas coisas assim, a gente vai querer sempre uma pessoa com expertise para fazer o tratamento. Não é só. Agora eu voltei no computador. Não é. Então, não é só a gente fazer, não é só a gente fazer menos exame, entendeu? Acho que o que é o foco desses aplicativos é aumentar o número de tratamento, tá? Então, talvez baixando a idade gestacional seria bom, mas aí eu volto a concordar com todo mundo que me antecedeu, que foi, nós não podemos comparar as regiões do Brasil. Nós temos muita diversidade nas todas as regiões do Brasil. Por isso que eu comentei quem é que vai digitar no aplicativo o peso, se fez insulina-like, se fez aleitamento materno, né? Baixa dosagem de vitaminas também interfere na ocorrência de retinopatia. Então, assim, eu acho que faz diferença quem digita, tá? Porque eu posso ter perda de dados se eu não faço essa digitação correta. Então, isso é um ponto que eu coloquei. Não sei se deu para eu, com esse cai e vai e volta, tá? E aí, eu sou a favor, como a Natasha comentou, tratamento não foi objetivo da sua tese. Então, tudo que se refere a tratamento, eu tiraria mesmo. Não está nem no título, né? Não foi seu objetivo, o título, por isso que eu falei, eu adorei o título, não vou corrigir, mas eu tiraria tudo que ficasse fora do que você realmente teve como objetivo, que foi comparar os dois, e poderia ter sido mais, mas eu tiraria mesmo até você pode na revisão de literatura, ok, né? Você pode colocar que a gente trata agora com anti-VEGF, ranibizumab, aflibercept aprovado, Avastin ainda off-label, apesar da gente acreditar bastante em tudo, e tirar ele do restante, a não ser da revisão de literatura, porque não foi seu objetivo, né? Então, como eu volto a falar, como é bom escrever mestrado, né? Porque tem tanta dica de novos estudos para você publicar e defender o doutorado, que ficou bem mais tranquilo. Deixa eu ver. Eu acho que todo o que o mundo já falou antes de mim, acho
comentário que eu faria. Então, eu queria saber quem preenche o aplicativo, sua Amanda. Então, fui eu que preenchi, né? Tô com todos os dados em mãos. Eu que preenchi tanto o InHop, eu tive que solicitar um acesso no próprio site do InHop, você fornece alguns dados, né? Se identifica como profissional médico, e daí eu consegui acesso, eles te dão um usuário e senha para você conseguir acompanhar esses gráficos do InHop no site. Então, fui eu que coloquei todos os pesos semanais, todos os dados. E no HopScore, que foi feito através do aplicativo do celular, fui eu também que peguei todos esses dados da tabela e coloquei. Eu tive o cuidado de fazer mais de uma vez para tentar minimizar esse viés dos dados. Aí eu te pergunto, quem teria esse no Brasil? Porque aí eu dá para mim, né? Eu levo muito menos tempo, e eu acho que a Andréia e a Natasha também, muito menos examinando e vendo esses dados no score. Então, quem é que preenche esses dados para me. Precisa vir aqui, porque eu preenchi aqui e não tem nenhum alerta. Tá? Eu acho que o ideal seria ter uma pessoa responsável só para isso, né, da UTI neonatal que fosse bem treinada para isso, para ficar uma pessoa só responsável por isso. Concordo plenamente, mas aí vem outra limitação, né? As nossas UTIs neonatais pelo Brasil, a gente tem um viés muito grande, né? Nós estamos na região sul e sudeste, que não dá para comparar. A Natasha está na região norte e nordeste, ela vai refletir até melhor para a gente. Mas a gente tem uma dificuldade, quem seria esse profissional no interior sei lá, do Ceará, que pudesse, sem nenhum, eu não estou sendo nada de, pelo amor de Deus, não quero falar aqui que eu tenho nada contra Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, mas que ter uma pessoa responsável só para fazer isso, eu acho que no nosso Brasilzão fica mais difícil. Porém, seria muito menos difícil treinar um profissional para coletar os dados do que treinar um oftalmologista para fazer o diagnóstico das crianças que precisam ser tratadas, né? Terminamos, Nilva? Eu terminei sim, Norma. Tá? Por isso que eu falei que eram poucos comentários, porque a gente já. Ficar por último é bom. Dá Essa é a para. parte. E já falou, já falou, já falou, já falou, então fica bom. Além de sermos anfitriões, né? Eu Além queria de ter opiniões. pedir um comentário rápido da co-orientadora, a doutora Luísa Hopker. Parabéns, Amanda. Achei que foi excelente a tua apresentação e agradeço também a todos da banca, Natasha, a doutora Nilva e a doutora Andréia, porque fizeram comentários muito precisos para essas correções, para refinar um trabalho que já está muito bonito, né? Mas algumas correções muito importantes aí e até como sugestões para o futuro, né? E assim, queria fazer só um comentário que acho que a doutora Nilva, né, fez agora no final, que realmente a gente carece muito dessa pessoa que organizaria os dados e que poderia dizer, ó, venha ver esse bebê e não veja o outro. Talvez a gente tendo esses algoritmos validados, né, como a gente tem visto agora nessa crescente na literatura, a gente no futuro, talvez com o uso de inteligência artificial, a gente consiga coletar os dados estruturados diretamente do prontuário
e, né, uma integração com inteligência artificial possa fazer isso de forma automática, e aí sim, com certeza, a gente facilitaria a vida de um gestor de uma unidade neonatal, mas a gente precisa começar pela ponta fazendo isso que a gente fez e que a Andrea faz muito também, que é coletar dados, analisar dados brasileiros, né, para a gente poder daí seguir adiante. Assim, eu queria, na verdade, mais do que tudo agradecer, né? Primeiro, começando pela Amanda, que, assim, isso não foi uma coleta fácil. Quando a Amanda abraçou esse trabalho, a gente já tinha coletado uma parte dos dados, a Amanda seguiu coletando o resto do que faltava e fazendo essa coleta muito difícil dos fatores de risco e do peso semanal, que deu muito trabalho, ela passou muito tempo coletando. Também queria parabenizar ela por ter seguido adiante, porque a gente sabe que nos tempos de hoje a academia sofre um pouco, e a doutora Norma talvez possa dizer isso, acho que a Unifesp menos, mas a gente vê muito menos gente querendo seguir esse caminho acadêmico, e a Amanda seguiu de forma muito, assim, adequada e firme, a despeito de ter se mudado de cidade, né, de ter tido um neném e tudo mais, ela seguiu, fez ali um trabalho muito lindo. E, assim, dizer que quando a Amanda falou, tem um caderninho que é lá que a gente anota os dados, foi com a doutora Andréazinha que eu aprendi, com a doutora Nilva, que eu também aprendi a fazer hop, mas acho que, assim, a Andréia me ensinou a importância dos dados. E isso eu sempre passo para frente para as minhas fellows, então é quase como se, assim, eu aprendi com as minhas mamães, né, a doutora Andréia, a doutora Nilva, e agora conseguir passar para frente, e a Amanda prova aqui mais do que, né, do que qualquer pessoa, o quanto ela conseguiu não só aprender a manejar hop, mas também a lidar com dados. Então, tá, né, tá de parabéns, mas também as minhas orientadoras estão de parabéns, e a doutora Norma, que é minha eterna orientadora e segue ajudando a gente aqui no Oftalmopediatria. Muito obrigada. Amanda, o que agora vai ser feito é a Joelma transfere a banca para uma sala simultânea. Nós só damos o resultado cada um e voltamos para apresentar isso. Deve ser menos que 5 minutos. Joelma, estamos. Isso, é só colocar lá, Join Breakout Room. Voltando aqui, Amanda. Então, quero felicitá-la porque você foi aprovada por unanimidade. Isso, parabéns, viu? Mais uma etapa concluída, mas tem que fazer as revisões. E tá bom? Aí você me mostra, Tá tá bem, bom? muito obrigada a todos pela disponibilidade de tempo. É uma honra falar para pessoas tão importantes em hobby e fico muito feliz e vou tentar seguir adiante aí no caminho acadêmico. Parabéns, Parabéns. filho. Gente, um ótimo dia a todos. Luísa, um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Acha boa sorte aí com o bebê. Amém.